E como que foi a questão que você já trabalha com leilão há muito mais tempo que você produz conteúdo sobre isso? Então, como foi a transição da Priscila que só trabalhava com leilão pra produzir E conteúdo ensinar sobre? outras pessoas também. Eu tenho um Instagram lá que é a minha principal fonte de produção de conteúdo há 3 anos, né? E eu fui empurrada pelo meu irmão. Uhum. A gente fazia arrematações, né? Ele já tinha entrado no mercado, então ele só... Pra ele era de fato uma renda passiva, porque ele dava o dinheiro e recebia o dinheiro, não fazia mais nada, né? Quem atuava por ele era sempre eu. E aí ele começou a me incentivar, já de acordo com a experiência que ele tinha da internet, a começar a falar sobre isso, né? A criar um curso para ensinar as pessoas a arrematarem. Só que eu era uma pessoa muito tímida, né? Então eu pensava naquilo e achava surreal conseguir produzir conteúdo, conseguir entrar para esse caminho. E aí ele foi falando, eu sempre meio ali sem caminhar para esse lado. Aí eu lembro um dia que eu tinha ido no mercado, tinha deixado o celular em casa. Quando eu voltei em casa, meu Instagram era fechado, eu conhecia 100% das pessoas que estavam lá, tinham 5.000 solicitações para seguir, porque ele tinha me marcado há pouco tempo num story. E aí, naquele momento, eu falei, bom, é agora ou nunca, né? Arquivei todas as publicações que estavam lá, abri o Instagram, botei uma caixinha de pergunta, comecei a responder e aí eu não parei mais. Aí o curso foi um caminho natural, né? De ensinar as pessoas lá a, de fato, arrematarem imóvel com segurança. E quando foi a primeira turma que você abriu ali? Já passou de 10 turmas, não é? Tô na 14ª atualmente. A primeira turma foi há 3 anos, completando 3 anos agora no meio desse ano. Não sabia muito o que esperar, né? E na primeira turma, a gente sempre... Vocês têm curso também? A gente tem. Acho que na primeira turma é natural a gente pensar ali no número, tipo, menor de pessoas, né? Pra ver como é que vai ser, como é que é um teste, como é que a gente vai dar a aula e tudo mais. Então, eu limitei um número, mas como eu tinha muita demanda reprimida, afinal de contas, nunca tinha lançado nada, em questão de minutos, bateu lá o número máximo de vagas, né? E aí tive que fechar, e aí muita gente foi ficando de fora, então foi assim, uma surpresa muito boa, né? Não esperava nem de perto o sucesso que a primeira turma ia ser. Que com certeza arrematar os imóveis dá para ganhar um dinheiro bacana ali, tem essa possibilidade, porém a escala de você vender um produto é muito maior, então... Eu pego todo o dinheiro do produto e boto em imóvel. Aí, é a melhor dos aí cenários. você ainda potencializa isso, que você pega o dinheiro que você investe, você poderia, sei lá, deixar numa renda fixa, você coloca nos imóveis e consegue gerar mais patrimônio ainda, né? Exato. E como que você se vê nos próximos, sei lá, 10 anos? Você vai continuar, obviamente, fazendo os leilões ali? Como que funciona a estrutura do seu infoproduto, da sua produção de conteúdo? É só você? Tem mais pessoas? Eu tenho uma equipe muito enxuta, e a equipe principal é em relação ao curso mesmo, o suporte do curso aos alunos, né? A parte do Instagram eu toco basicamente sozinha. Não sei quanto tempo vou continuar dando aula, né, sobre os leilões. Pode ser que em algum momento eu queira ficar mais no off, só nas minhas arrematações, mas a certeza que eu tenho em 10 anos é que eu vou estar arrematando imóvel. Né? Se o curso vai existir ainda, se eu vou estar ainda disposta lá na internet, aí fica uma incógnita, né? Arrematando imóvel com certeza. Bacana. E quem que é o perfil da galera que compra o seu infoproduto e vai arrematar imóvel? Pessoas numa média ali de entre 35 e 50 anos que já investem em outras formas, né, mas que tem uma visão mais segura de investimento e aí consegue enxergar que consegue aliar a segurança com a alta rentabilidade e o mais variado tipo de perfil em relação a profissões, né? Então, eu tenho muito advogado como aluno, porque, como eu falei, advogado não é sinônimo de saber analisar leilão. Tem muito médico, muito dentista, muito corretor. Tem muita gente que só tem ensino médio e tocou aí para uma vida de empreender, né? E agora quer utilizar os leilões para aumentar o patrimônio e proteger também o dinheiro que ganha lá do empreendimento. Então, assim, de variedade é muito variado. Que eu vejo que realmente aqui no Brasil muitas pessoas realmente gostam do mercado imobiliário, sentem seguras investindo em tijolo mesmo. O brasileiro ama mercado imobiliário. Em saber que, pô, esse negócio tá no meu nome aqui, e essa parede, essa casa, esse apartamento aqui é meu. E se a pessoa quer realmente usar isso como investimento, que procure a forma mais rentável possível de investir em imóveis, no caso, né? Exato, E que eu, na minha visão, vejo que entre construir e comprar em leilão, acho que deve ser muito mais simples comprar em leilão do que construir o imóvel do zero. Essa é uma pergunta muito clássica que eu recebo. Comprar em leilão ou construir, né? Qual é o trabalho que você quer ter?
Porque de margem pode ficar muito parecido. Só que o trabalho de construir um imóvel é muito maior do que você pegar um imóvel pronto, dar um tapa lá para deixar ok para venda e revender. E sem contar que, para você construir um imóvel, né, se você não é um engenheiro, se você não está ligado a essa área, você vai precisar de muito mais profissional vinculado àquela construção do que você precisa no leilão, né? Se você tem o conhecimento necessário para o leilão, um acordo de desocupação em leilão extrajudicial, você vai do começo ao fim sem precisar de ninguém. Você faz tudo sozinho, né? Você não precisa de nenhum outro profissional vinculado ali. Enquanto para construção, não. Você vai ter pedreiro, mestre de obra, você vai ter engenheiro, você vai ter o cara que vai ter que regularizar a documentação, vai ter que contratar um despachante. Você no leilão, você regulariza a documentação sozinho, né? Você vai precisar de um pedreiro, mas um cara só. Às vezes ou um pintor só, não uma equipe para isso. E né? quando você já arremata constantemente os imóveis, provavelmente você já deve ter contatos ali que você consegue diminuir o custo da reforma, né? Exatamente. As pessoas sempre falam, como é que reforma gastando tão pouco? Primeiro que a minha reforma não é com o objetivo de morar naquele imóvel. Então eu só quero deixar bonitinho. Então já é outro custo. Né? Não preciso botar tudo do bom e do melhor. Eu preciso botar algo que a pessoa vai entrar lá e vai achar que tá bonito. Até porque muitas vezes ela vai tirar o que eu botei para deixar com a cara dela. Né? Então, assim, é de fato gastando o mínimo possível. E aí sempre tem gente, não consigo mão de obra barata que nem você consegue. Eu tenho uma lista lá de profissionais por áreas, que são minha primeira, minha segunda, minha terceira opção. Comprei um apartamento em leilão em Taboão da Serra, aqui em São Paulo. Eu falei, bom, Taboão é muito perto de São Paulo, né? Vou pegar um desses 3 aí e levar para lá. Entrei em contato com o primeiro, não tinha agenda perto, com o segundo não tinha, o terceiro também não tinha. Falei, bom, não vou esperar ninguém, é só pintar um apartamento. Comecei a buscar outros profissionais. Mandei vídeo, né, para que eles me dessem uma média. Um cobrou 5 mil, o outro cobrou 3.500. Eu sabia que os meus iam me cobrar uma média de 1.000, 1.200. O terceiro cobrou 1.000. Então é uma questão também de procurar, né? Tem muita gente que tem preguiça de tudo, até de procurar, tipo, mandar mensagem no celular, mandando um vídeo pra Sendo tentar que é achar o cara extremamente mais barato. simples, né? E aí esse de Exato. 1.000 e pouco vai ficar na lista também da região pra prestar o serviço Não, dos agora ele outros. passou em primeiro lugar, né? Exato. Porque eu esperava gastar 1.200, 1.300, ele passou 1.000, ele já pintou alguns imóveis pra mim depois disso aí. Aí, E eu ó. vejo que o principal também, dos próprios imóveis que eu vejo vendendo ali, então um vídeo no YouTube, no Instagram, que mostra um imóvel robusto com uma reforma muito grande dentro, que a reforma que você faz ali pra deixar realmente 100% bonitinha do jeito que você moraria, você não consegue embutir no preço na hora da venda. Não. Tem muita gente que fala de obra para valorização como se fosse uma regra universal. Por exemplo, você gastou 50 mil, você vai aumentar 100 mil na venda. O imóvel vale aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar, né? Não necessariamente você vai botar lá um custo e você vai conseguir aumentar o preço de venda, né? Então, tem muita gente que se perde nisso. Acha que, de fato, vou gastar aqui um pouco mais, porque na hora de vender eu vou recuperar mais ainda do que eu gastei. Não. E às Exato, vezes a pessoa que tá comprando imóvel, mesmo que você reforme bonitinho ali, realmente uma forma que você moraria, ela vai querer fazer de outra forma, então pra ela não importa. Até o Renan tava vindo no próprio prédio dele, não era, Renan? Exato, Então tinham imóveis. Meu prédio tá cheio de imóvel por conta do condomínio e do IPTU à venda ali das pessoas. E aí tem prédio, sei lá, de 1.200.000 até 1.700.000. E é aquilo, o de 1.700.000 às vezes, beleza, tá mais reformado, tem uma condição melhor. Mas às vezes a pessoa que vai se mudar não se interessa pela decoração, não se interessa pelo que a pessoa colocou e vai acabar optando pelo outro que tá muito mais barato. E vai quebrar Exato. tudo ali, botar Vai. do jeito que ela quer. E essa diferença aí de 500 mil que ela gastaria no mais caro pra estar mais arrumadinho, ela vai gastar às vezes mesmo na reforma dela. Exato. Sim. Tanto que, a desvantagem de morar de aluguel é que se o cara vender não tem como, né? Se você não quiser adquirir um imóvel, você vai ter que sair. Então, em 2020, eu aluguei um imóvel quando a gente deixou de morar sozinho. Em 2020... De morar juntos, né? deixar de morar juntos. Em 2021, o imóvel foi vendido. Aí, obviamente, ofereceram pra mim, eu não quis comprar. Eu tive que ver outro. E aí teve... Indo visitar apartamentos, enfim, a dona, a proprietária, tava lá na visita. E ela falou que ela gastou 200 mil reais em reforma de um imóvel que custava mais ou menos 1,5 milhão, porque não iria alugar, porque já é um imóvel muito antigo. Então, tem essa questão ainda, né, do cara que vai levar o imóvel pra alugar e tipo, já era dela, né, mas às vezes já é muito antigo, ela vai ter que reformar, só que ela gastou 200 mil, sendo que não teria a menor necessidade. Sim. Às vezes ela gastou 200 achando que, eu moraria com o imóvel dessa forma, então vou gastar assim, sendo que não faz sentido mesmo. Sim. E com relação ao mercado imobiliário, não é muito a sua área, mas como que você vê a curva de valorização e chega um momento que estabiliza ali? Você já compra pra vender ali, mas enfim. Eu não penso muito nisso, porque como eu tenho um cenário de 12 meses, né? Em 12 meses vai ser muito difícil as coisas mudarem, né? Então, até tem gente que fala assim, em 12 meses, a tendência do mercado imobiliário é pelo menos acompanhar a inflação, né? Sim. Obviamente, tem aquela
Tem gente que tenta vender como uma verdade universal que o imóvel nunca desvaloriza, isso é uma baita de uma mentira, né? Eu conheço gente no Rio de Janeiro, por exemplo, que comprou imóvel na época que o mercado imobiliário lá passava por um boom imobiliário, comprou na planta, que supostamente tem desconto em relação ao mercado tradicional, né, de empreendimentos que já estão prontos, e hoje em dia, anos depois, o imóvel que foi adquirido na planta está valendo menos do que a pessoa pagou na planta lá atrás, né? Sendo que ainda teve inflação nesse período. Exato. Então, assim, tem alguns casos muito específicos de boom imobiliário, que é algo que a gente tem que ficar um pouco atento, né? Mas, no geral, o mercado imobiliário, ele segue pelo menos ali a inflação, mas eu nem conto com isso na hora que eu faço a minha viabilidade financeira. Se eu estou comprando em janeiro desse ano e vou vender em dezembro desse ano, por exemplo, e ele vai valorizar um pouco, se valorizar, maravilhoso. Né? Vou lucrar mais do que eu estava esperando, mas não estou contando com isso. Eu estou contando com o momento que eu comprei e quanto que estão pagando ali em média. Sobre essa média, coloco lá o desconto médio que eu costumo aplicar na venda e é isso que eu conto, né? Se valorizar, melhor. Com relação a esse negócio de boom imobiliário, o próprio Arthur Ribas, da QB5, veio aqui e falou que ele comprou, acho que faz 10 anos e pouco, né? Alguma coisa assim. Faz 10 anos, antes do impeachment da Dilma. Comprou um apartamento em Balneário, pagou caro e falou que só voltou o preço que ele pagou realmente. Esse ano ele tá tentando vender, 10 anos depois. Mas Balneário Camboriú eu acho que alguma hora vai explodir alguma coisa lá, porque nada justifica a valorização que alguns imóveis tiveram, né? Tem imóvel que em 2 anos valoriza 100%. Eu tava vendo uma média de valorização de cidade para cidade, disparado com relação ao segundo lugar, tava Balneário ali. Eu acho que lá vai estourar uma bomba imobiliária em algum momento. Realmente, né? Algo que não tem como justificar não mesmo. Justifica. Era a mesma coisa do Rio de Janeiro. Esse boom imobiliário do Rio de Janeiro, ele foi impulsionado pelas obras da Olimpíada e da Copa do Mundo. Então, mudou muita coisa na cidade, começou a surgir muito empreendimento novo, o preço foi subindo, subindo, subindo. Se continuasse subindo desde aquela época até hoje em dia, ninguém mais morava no Rio de Janeiro. Que seria inviável você comprar qualquer imóvel na cidade. Mas geralmente pro Teve leilão. que corrigir, né? Sim. Pro leilão ali que é 12 meses, então a chance de você comprar e acontecer alguma coisa acaba sendo bem mais baixa ali nesse período. E com relação a, voltando mais atrás ali, na escolha da faculdade, quando você era criança, o que você queria fazer ali? O que você pensava nessa época? Eu tinha muita dúvida entre direito e psicologia, né? Uma coisa não tem nada a ver com outra. E acabei optando pelo direito. E aí, eu sempre gostei muito de direito, sempre gostei muito da faculdade, mas hoje em dia, né, felizmente, eu tive conhecimento com esse mundo dos leilões, que a maioria não tem, né, apesar de participarem do meio jurídico também, e hoje em dia o leilão ele consegue conciliar duas coisas que eu sempre gostei, que é o lado jurídico e imóvel. Eu sempre gostei muito de imóvel. Minha mãe era corretora, então sempre que possível eu estava dentro de imóvel, eu estava dentro de lançamentos, né? Eu sempre achei muito interessante como numa planta de 70 metros quadrados, por exemplo, pessoas conseguem deixar o imóvel sensacional e pessoas conseguem destruir a disposição daquele imóvel, deixar horrível. Então isso sempre me interessou muito. E aí o leilão casou as duas coisas e 100% realizada aí com a profissão. Legal. E foi no começo da faculdade que você descobriu a questão dos leilões, né? Então já era desde o início ali que você iniciou o curso que já queria seguir nesse segmento? Porque a primeira arrematação que eu vi, ela era de um terreno em Copacabana. Na verdade tinha uma construção lá, mas o que interessava o cliente era o terreno de fato. E o Rio já passava por esse boom imobiliário, então o preço dos imóveis já tinha subido muito, só que a avaliação desse imóvel no processo judicial, no leilão judicial, ela aconteceu antes do boom imobiliário. Aí o juiz do processo falou, não vai avaliar de novo, pega o valor da avaliação e corrige monetariamente. Então já tinha uma defasagem muito grande em relação ao mercado imobiliário tradicional, ainda no primeiro leilão, né? E a arrematação foi no segundo com 50% de desconto sobre um negócio que já estava com desconto muito bom no primeiro. E aí, quando eu olhei aquilo, meu olho brilhou, porque eu já tinha esse contato com o mercado imobiliário em si, por causa da minha mãe. Cheguei em casa, falei pro meu irmão, né? Falei, nossa, a gente tem que, tem que arrematar imóvel, tem que arrematar para vender, não sei o que. Meu irmão, naquela época, ele estava caminhando aí no mundo dos investimentos, ele falou assim, um dia, quem sabe, eu faço isso, hoje ainda não consigo. E aí depois ele voltou e falou assim, lembra aquele papo de leilão? Agora quero entrar nisso. E aí ele começou a arrematar também.
Aí vocês começaram a me arrematar junto, você ia lá, fazia tudo, e pra ele era renda passiva, dava Pra ele dinheiro é 100% e passivo. voltava mais ali. Se ele passasse na frente do imóvel dele, ele não saberia que era o imóvel dele. Que no caso dele era realmente dar o dinheiro ali, ó, pronto, É, arremata e ali e receber. vende. E eu Exato. quero o meu lucro aqui no bolso. E como que é ser irmã do Bruno? Desde a infância, hoje em dia? Ele acha que é maravilhoso, né? Ele sempre fala isso. Mas de fato ele é um cara muito diferenciado, né? Muito generoso. Se eu tenho o curso hoje em dia é por ele, né? Ele também impulsionou muito a parte do leilão em si, ainda quando nem existia Instagram, porque eu comecei a atuar nesse mercado, eu não tinha grana para arrematar meus próprios imóveis, né? Então eu de fato fui construindo patrimônio, não tinha grana nem tinha margem de crédito para financiar imóvel, porque financiamento é uma ótima forma de começar com um pouco, mas se você não tem margem para aprovar, não é viável, Sim. né? Então eu não tinha nenhuma das duas formas, não tinha dinheiro nem tinha margem de crédito. Então ele entrou também como um grande aliado aí dos leilões, né, fazendo arrematações para ele, e a gente virou sócio. Aí depois eu consegui caminhar sozinho, ainda faço arrematação para ele, a gente ainda é sócio nessa parte, mas eu também tenho minhas arrematações 100% próprias, né? Consegui de fato trilhar o caminho aí sozinho. Legal. E antigamente você prestava consultoria, obviamente, talvez por conta disso, que o seu tempo não precisava ser todo alocado, às vezes porque você não tinha o capital, ou tinha capital, mas conseguiria prestar mais. Hoje em dia você não presta porque Por teu vontade. capital é 100% para fazer os seus próprios leilões, né? Exatamente. Hoje em dia eu não faço por vontade mesmo, né? Eu fui abrindo mão de algumas coisas para deixar a rotina mais agradável, né? Desfrutar um pouco melhor das coisas. E aí a assessoria foi o que eu decidi parar. Legal. E na questão que até eu tinha visto num vídeo do Bruno falando sobre montar uma holding imobiliária com imóveis para alugar. Você já tem uma estratégia mais ou menos de que tipo de imóveis vocês querem arrematar para conseguir alugar ou ainda não? Como é que é? A gente está estudando ainda, a gente deve criar a holding por agora, né? E a gente tem uma ideia de imóvel compacto, né? Pensando em custo versus aluguel mensal. E eu tenho a vontade de pegar alguns compactos e colocar em Airbnb para tentar impulsionar ainda mais a rentabilidade mensal, né? Então a gente já vai adquirir com desconto no leilão, vai alugar pela média de mercado, então a gente vai ter uma rentabilidade ali muito superior a quem compra imóvel no mercado imobiliário tradicional, e eu ainda quero pensar nessa estratégia de deixar alguns imóveis ali voltados para Airbnb, porque dentro de cenários de locação, né, um imóvel específico, com uma localidade boa, um imóvel mais compacto, ele consegue girar muito bem em Airbnb. Então você consegue ainda aumentar bastante a rentabilidade, que já seria uma rentabilidade muito melhor por ter adquirido o imóvel em leilão. Então já junta adquirir mais barato, a rentabilidade normal de aluguel convencional já seria maior, no Airbnb vai ser maior ainda por conta disso, né? Exatamente. E eu vejo que Airbnb é algo que a galera busca muito hoje em dia, então vai pra alguma cidade, muita gente não procura hotel mais, procura algum Airbnb que já faz o que ela precisa. E quando você passa a ter um número maior de imóveis para Airbnb, você ainda consegue delegar, contratar pessoas, porque você tem margem para isso e não precisa se preocupar tanto ali, né? É menos ativo. A ideia é essa, né? A ideia é não ficar de frente ali tomando conta, realmente delegar essa função, mas criar ali uma carteira significativa de imóveis para gerar nesse sentido e aí conseguir delegar impactando muito pouco. E o principal que eu vejo quando, por exemplo, você tem um imóvel de Airbnb, você vai precisar de uma pessoa para cuidar. Porém, se você tiver dois, a mesma pessoa cuida de dois, a mesma pessoa cuida de três. A faxina, a parte também de lavanderia também, para um ou para três vai ser algo muito próximo ali, para quatro. Então, você consegue aumentar a rentabilidade muito com tendo mais imóveis ali próximos. É meio que brincar de banco imobiliário na vida de... É banco imobiliário o nome? É, né? Monopoly. Monopoly. Bacana.